Olá, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal! Está no ar o terceiro episódio da segunda temporada do Conversa Segura. O nosso podcast é um espaço para você que deseja estar sempre atualizado no que há de melhor em ações, gestão e tecnologia para a Cipat. Eu sou a Ellen e, junto com o Pedro e a Lê, faço parte da equipe de conteúdos aqui da Wix. Isso aí, eu que sou o Pedro, conforme a Ellen já comentou e você já sabe de outros episódios, e todo esse conteúdo é produzido pela Wix, o sistema completo de gestão e execução de CIPAT, feito para impulsionar a cultura de saúde e segurança da sua empresa. Bom, se você também carrega essa missão de impulsionar essa cultura por aí, não deixe de nos acompanhar também no Instagram, no YouTube, no blog, no Spotify. Todos os links vão estar aqui na descrição deste vídeo. Exatamente, hoje vamos explorar um tema que para muitos pode parecer técnico, né? Mas que, poxa, é fundamental, essencial para o funcionamento seguro e eficiente das empresas, que é a segurança de processos. Porque se o processo estiver quebrado, eventualmente você vai ter problema e atrás de problema e atrás de problema. E pode ser, às vezes, né, você vê no dia a dia, às vezes, em alguma parte específica, né? Estamos falando de uma gestão de riscos em cada etapa da operação, onde cada processo deve ser planejado para prevenir falhas que podem impactar não só a segurança, mas também a produtividade e a sustentabilidade da empresa. É isso aí, Pedro. A segurança de processos é mais do que apenas seguir normas, né? É entender os riscos do processo e controlar para que as energias perigosas elas fiquem dentro das contenções projetadas. Desde o projeto de concepção, usando conceitos como projetos inerentemente mais seguros, gestão de mudanças, fatores humanos, cada decisão tomada no dia a dia, ela tem o potencial de degradar os controles previstos em projetos, aumentando esses riscos se não for feita com o devido cuidado. Exato, e essa é a grande diferença quando falamos, né, de uma verdadeira cultura de segurança, né? Não basta apenas reagir a acidentes, problemas, situações. A segurança de processos exige antecipação, prevenção, planejamento detalhado para garantir que tudo funcione com segurança e eficiência, evitando falhas, acidentes, né, que podem ser extremamente prejudiciais, pois estamos falando de eventos catastróficos às vezes, né? Como uma explosão de uma refinaria, um rompimento de uma barragem ou até mesmo uma queda do avião. O tema de hoje é exatamente esse. A cultura de segurança além das normas. Como que a segurança de processos ela cria essa mentalidade de prevenção? A gente vai entender como que essa abordagem vai além do simples cumprimento de normas e ela se transforma em uma cultura estratégica, né, que protege tanto as pessoas quanto tem capacidade de impulsionar os resultados da empresa. Para nos ajudar a entender melhor como essa mentalidade pode transformar o ambiente de trabalho, trouxemos um grande especialista, né, como sempre. Ele que é um dos pioneiros na segurança de processos no Brasil, em empresas não químicas, com uma vasta experiência em grandes empresas. Além disso, ele é o criador do canal Dr. Safety, onde compartilha dicas valiosas, né, sobre saúde e segurança do trabalho. É um prazer receber aqui no Conversa Segura o especialista Eduardo Barbosa de Almeida. Seja muito bem-vindo. Eduardo, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de te receber aqui para que você possa compartilhar essa sua vasta experiência com a nossa audiência. Primeiramente, eu queria agradecer aí a oportunidade, né? O convite foi feito e eu fiquei muito feliz, né? Conversei com a Ellie um pouquinho com o Pedro aí e parabenizar vocês a iniciativa, né? Eu acho que sempre que a gente está compartilhando conhecimento e o que vocês estão trabalhando aí na conscientização e no aumento da cultura de segurança é sempre muito positivo. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade. Eduardo, para a gente começar com o pé direito, gostaria ouvir um pouco mais da sua trajetória, né? E como que a segurança de processos, que é algo, né, relativamente específico e pouco falado por aí, acabou se tornando a sua especialidade, né? Ok, obrigado, Pedro. Eu sou engenheiro mecânico, né? Eu comecei minha carreira na área mais operacional, técnica, né? Manutenção. E quando eu formei em engenharia mecânica, eu tive a oportunidade de ir para a área de segurança ocupacional, né? E foi há mais ou menos 27 anos atrás, e eu me apaixonei pela área e comecei a me dedicar bastante, né? Fiz especialização em segurança do trabalho,
em higiene ocupacional, ergonomia, meio ambiente, sou supervisor de radioproteção. E um ponto que sempre me incomodava muito, né, que trabalhei sempre em grandes empresas, ArcelorMittal, hoje eu estou na Uzi Minas, é que por mais que os nossos sistemas fossem bons e funcionassem muito bem, com ferramentas de primeira linha, né, uma liderança muito engajada e resultados sempre evoluindo, aparecia grandes acidentes, né, acidentes que matavam, que eram catastróficos, seja na nossa empresa ou em outras. Isso sempre me incomodou. E eu comecei a pesquisar um pouco, né? Eu fui da World Steel Association, que é uma associação mundial das siderúrgicas, e lá começou a se discutir a segurança de processos. E aí eu me interessei pelo tema, né? Me especializei em segurança de processos, fiz uma extensão, depois uma pós-graduação, e comecei a discutir, fomentar para que a gente implantasse essa abordagem, essa visão nas empresas não químicas, né? Que isso é muito forte na química e na petroquímica. E hoje, né, tanto na mineração quanto na siderurgia, a gente tem feito trabalhos bem significativos para controlar esses riscos de processo. É um ponto forte aí que eu estou na mineração há 1 ano e meio e a gente lançou agora em abril uma diretrizes para segurança de processo no segmento de mineração. Essa diretriz ela é gratuita e está disponível aí no site do IBRAM. Muito interessante, Eduardo. Aí, pessoal, uma super oportunidade para vocês. Né, entrando mais em detalhes aqui no conceito de segurança de processos, você pode explicar para os nossos ouvintes o que é exatamente a segurança de processos? Por volta da década de 60, quando as indústrias começaram a ser mais tecnológicas, né, com muitos sistemas automatizados e processos mais robustos e de tamanhos maiores, alguns eventos catastróficos começaram a ocorrer. Né? A gente pode citar alguns bem famosos, como Bhopal na Índia, Seveso na Itália, a gente tem Piper Alpha no Mar do Norte, né, na Grã-Bretanha. Mais recentemente, né, a gente pode citar também Macondo no Golfo do México, depois a gente pode explorar um pouco mais algum desses casos, né? E no Brasil a gente teve bem recente aí as barragens de Brumadinho e Mariana, que se caracterizam como eventos de processo. Então, o que seria a segurança de processo? As habilidades de engenharia e gestão para se gerenciar os riscos de grandes eventos, de eventos catastróficos, como esses que eu citei. Né? A base de tudo significa conter as energias perigosas, né, que os processos industriais geralmente têm. Grandes inventários de combustível, grandes energias potenciais, como uma barragem, né? Chernobyl é um exemplo interessante também, onde você tem energia nuclear, e a gente, acho que o Pedro citou, né, a questão do avião, né? A queda de um avião é um evento catastrófico, e ali geralmente você tem uma energia potencial, que é o avião voando, e o que a gente quer controlar é essa energia, fazer com que o processo de voo do avião ele seja completo, decolagem, voo, cruzeiro e aterrissagem. Então, conter essas energias perigosas é muito significativo. E essa abordagem de segurança de processo visa exatamente isso, né? Controlar esses processos que são muito complexos. E um grande ponto importante, né? Porque normalmente a gente está falando para profissionais de segurança ocupacional, e eu também sou, é tentar diferenciar a segurança de processo da segurança ocupacional. A segurança ocupacional ela visa a atividade, é a interação entre o empregado e o processo, e uma atividade qualquer. A segurança de processo não, a gente foca o processo, as energias do processo. Um exemplo interessante é que eu posso não ter ninguém numa planta, uma planta totalmente automatizada. Ela não seria foco da segurança ocupacional, porque não teria ninguém interagindo, não teria atividade, não teria como ter um acidente do trabalho. Porém, um acidente de processo, ele pode ocorrer. Né? Se o processo perder o controle da energia, pode haver uma explosão, um grande vazamento, um grande problema. Então, esse é um ponto aí que é bem importante a gente entender. Eduardo, assim, só para ficar ainda mais claro, mais tangível, mais próximo, né, do aprendizado das pessoas, da compreensão das pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje, né, poxa, a pessoa que trabalha com segurança do trabalho, ela está também querendo evitar e prever catástrofes, né?
Você poderia dar exemplos e para realmente tangibilizar assim, a diferença de uma abordagem, não sei se é o mais correto, mas chamar de uma abordagem mais tradicional nesse sentido, dessa da segurança dos processos? Sim, sim. O grande problema, né, é que o profissional de segurança ocupacional ele está muito focado na atividade. Sem dúvida, a gente quer prever o mais importante quando a gente está olhando, eu atuei quase 20 anos na área ocupacional, é que a gente está ali pensando no operador fazendo uma atividade, abrindo uma válvula, etc. Então, a abordagem e as ferramentas que a gente utiliza na segurança ocupacional vão focar o que a gente chama de análise de risco de tarefa, né? Que é aquela tarefa sendo executada. Quando eu olho para a segurança de processo, a abordagem ela muda. O que me interessa nesse momento são os parâmetros de processo, pressão da linha, que material está naquela linha, a temperatura da linha, o sentido do fluxo, se aquilo está dentro da contenção ou não, quais barreiras, quais controles de processo eu tenho naquela instalação. Então, as ferramentas, algumas são até similares, né? As mais básicas, como análise preliminar de riscos, são bem parecidas, mas quando você aprofunda na discussão, a segurança ocupacional ela vai trilhar por um caminho mais comportamental do empregado fazendo atividade, e a segurança de processo vai trabalhar mais no controle do processo e nas ferramentas de fatores humanos, ou seja, o que no processo pode acarretar num erro humano que leve à perda do controle daquele processo, que é diferente, né, da abordagem ocupacional que está preocupado com o ruído, com o calor, com a poeira, com a interação do homem e a máquina ali, né, se ele pode se machucar abrindo uma válvula ou não, se ele vai cair, se tem trabalho em altura, se o ambiente é confinado ou não. Né? Na segurança de processo, essa visão é um pouco diferente. Apesar de que existe uma, não só correlação, mas também uma área, eu não chamaria de área cinzenta, mas uma área de interferência, né, onde alguns riscos de processo vão ser ocupacionais e alguns riscos ocupacionais vão impactar também na segurança de processo. O que as empresas têm que entender, né, e buscar é uma ação complementar das duas abordagens. Entendi. Então, tipo assim, você não substitui a abordagem por essa. Você complementa uma com a outra, especialmente quando não existe essa ênfase, essa preocupação com a segurança dos processos, especificamente. Eu gosto muito de exemplificar, sabe, Pedro? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que são muito interessantes. Aqui em Belo Horizonte, né, tinha uma cervejaria chamada... fazia a cerveja Belo Horizontina, né? É um caso bem famoso aí. E provavelmente eles tinham até uma boa processo de gestão da segurança ocupacional. Mas uma falha de processo, uma perda de contenção primária do produto de refrigeração do processo, contaminou o produto deles e gerou um grande dano à sociedade, né? Pessoas morreram, tiveram sequelas definitivas. Então, assim, a abordagem de segurança ocupacional não seria capaz de identificar essa falha no processo que levou a um grande dano, né? Um outro exemplo muito bacana é de Macondo. Macondo, né, não sei se vocês já ouviram falar desse acidente, é um acidente que aconteceu no Golfo do México em 2010, onde uma plataforma de petróleo da British Petroleum explode. E o mais interessante é que no dia da explosão, a equipe que estava lá na plataforma recebeu um prêmio por 5 anos sem acidentes com perda de tempo. Ou seja, existia uma excelência da segurança ocupacional. Os caras estavam recebendo um prêmio, 5 anos sem acidentes na planta. E aí explode a planta e mata 11 pessoas. Por quê? Porque o problema foi um problema de processo, foi um grande vazamento de gás em decorrência de uma falha de uma válvula que fica lá no fundo do mar. E isso faz o produto vazar no ambiente de trabalho e explodir, né? Então, a abordagem ocupacional jamais identificaria esse tipo de risco e não teria ferramentas para controlá-lo. Apesar de que os controles para as atividades, a segurança ocupacional estavam em nível excelente, né? Uma planta de alto risco, como uma plataforma de petróleo, 5 anos sem acidentes, é
nível de excelência. Então, isso é o ponto importante. A gente não pode, não, vou parar de fazer segurança ocupacional, vou fazer segurança de processo. Não, as duas coisas são complementares, eu tenho que fazer as duas. Principalmente se for uma indústria de processos, uma indústria que tiver fluidos energéticos, energia elétrica também pode ser alvo da discussão de segurança de processos, grandes inventários de combustíveis, pressões altas, gás comprimido, gás inflamável comprimido. Então, tudo isso, eu preciso de uma abordagem diferenciada para que eu possa controlar também esses riscos. Bacana que realmente muitos prevencionistas, né, profissionais que trabalham com essa abordagem mais tradicional da segurança do trabalho, realmente reclamam de falta de visibilidade, destaque, atenção e até orçamento. E, poxa, eventualmente, se eles entram nessa de começar a olhar processo a processo e realmente mostrar para a gestão, para a alta gestão da empresa, olha só, a gente está com esse risco aqui dessa catástrofe iminente, que é parecida com tal. Poxa, com certeza esse profissional vai ter outra projeção, né? Imagino que isso você deve ter vivido, inclusive, na sua própria carreira, né? Sem dúvida. Quando você discute segurança de processo, você não está só falando da vida das pessoas que ali trabalham, né? Você está falando, talvez, da vida da empresa. Esse exemplo que eu dei de Macondo, o custo do acidente, né, tem um cara muito famoso nessa área de segurança de processo, chama Trevor Kletz. Ele escreveu vários livros, ele já morreu, infelizmente, mas era uma referência na área de segurança de processo. E ele falava, você acha que fazer prevenção em segurança de processo é caro? Experimente um acidente. O acidente de Macondo custou 42 bilhões de dólares para a British Petroleum. Ou seja, se não é uma grande empresa estatal de petróleo, tinha quebrado, tinha falido. A gente pode olhar para Brumadinho, né? Quanto que já custou para a Vale o evento de Brumadinho? Só de indenização para o governo do estado, mais de 30 bilhões de reais. Então, sim, trazer a discussão de segurança de processo não só vai evitar mortes e grandes eventos, danos ambientais, mas às vezes a própria subsistência da empresa. Identificar um grande risco de processo e controlá-lo pode salvar, inclusive, a empresa, gerar uma visão de sustentabilidade. Então, a gente tem vários fóruns, né? Existe uma referência muito importante, que é o CCPS, Center for Chemical Process Safety, né? Já existem vários livros publicados em português dessa instituição, e essa discussão sobre como prevenir esse tipo de evento e essa interação com a segurança ocupacional, ela é muito importante. Então, toda empresa, principalmente que tem processos industriais, deveria refletir sobre a importância de discutir e trazer abordagem de segurança de processos. Eduardo, agora um outro ponto também muito interessante, que também é um dilema da segurança ocupacional, mas imagino que da segurança de processos também, é que muitas vezes, quando a gente pensa em segurança, a primeira coisa que vem à mente, né, são as normas e os procedimentos, que eles são importantes. Mas qual que é a diferença, né, entre apenas seguir essas normas e criar uma verdadeira cultura de segurança de processos, né? Como chegar nesse ponto alto da cultura de segurança de processos? Perfeito, Ellen. Quem me conhece, né, quem estiver assistindo e me conhecer, sabe que eu sou o cara que mais detesto, mais tenho dificuldade com normas muito prescritivas, né? Eu gosto mais das normas que são diretrizes. Quando você olha para a segurança ocupacional, as normas são muito prescritivas, né? Fala lá que o portão tem que ser amarelo com faixinha preta, que tem... e esse tipo de prescrição, ela restringe muito, inclusive, a ação do profissional de segurança, né? Porque ele fica muito preso à prescrição da norma. O que a gente vê nas segurança de processos são mais diretrizes, igual eu comentei que o IBRAM lançou suas diretrizes, né? Na visão internacional, os Estados Unidos têm uma norma da OSHA, Ministério do Trabalho americano, se não me engano é a norma 32, eu não vou lembrar o número dela aqui não, mas a gente pode pesquisar depois e pôr o link pessoal, que são 14 diretrizes para a implantação da gestão de segurança de processo nos Estados Unidos, né? Então, são normas que geram, né, uma orientação do que você tem que fazer, não como você tem que fazer.
Trabalhar a cultura além da norma depende muito da competência dos profissionais. Por isso que quando você tem diretrizes em vez de normas muito prescritivas, o profissional ele tem uma liberdade de atuar realmente da forma mais customizada para o segmento de negócio que ele está atuando, para o tipo de risco que aquele empreendimento, aquela empresa possui, dando liberdade a ele exercer o seu conhecimento de segurança ocupacional ou de processo dentro daquele mercado de trabalho. E isso fomenta uma cultura mais positiva em segurança, porque, pelo menos na minha vivência, né, normalmente o empresário pergunta assim, o que eu tenho que fazer para cumprir a norma? Isso não é uma cultura de segurança muito proativa, né? A pergunta melhor seria o que eu tenho que fazer para ter um ambiente saudável e seguro e minha operação segura. Quando a norma... Dá prejuízo, inclusive, né? Melhorar a produtividade. Sem dúvida, né? Porque na visão dele, ele quer cumprir a norma, porque a nossa legislação é tão prescritiva e o fiscal, quando vai lá na empresa, ele quer te punir porque você não tem um banheiro de 2 metros quadrados, não tem 5 pias para cada X empregados, né? Na verdade, o que seria importante era eu perguntar como que eu vou transformar meu ambiente de trabalho num ambiente saudável, como que eu vou oferecer segurança naquela instalação industrial, seja da atividade, da execução da atividade ou do processo, para ele não explodir e matar as pessoas que ali trabalham, né? Bem como a questão ambiental, né? De não projetar nenhuma sujeira do processo para o meio ambiente. Então, se a gente tem normas mais diretivas, né? E menos prescritivas, isso acontece. Um exemplo bacana é da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Ela lançou duas normas, uma para segurança de processo, outra para segurança ocupacional, que são extremamente diretivas. E o pessoal da fiscalização, né, da ANP, em vez de ir lá ver quantos banheiros que tem para cada empregado, ele vai lá e verifica se a empresa está seguindo as diretrizes e se está definindo adequadamente como que ela vai proceder para melhorar o ambiente de trabalho. Isso gera cultura de segurança. Isso gera uma ação proativa para que a empresa perceba que ela tem ganho, né? Porque se você tem um ambiente mais organizado, mais seguro, você tem pessoas mais produtivas. Se você tem um local de trabalho onde ocorre menos acidentes, eu tenho menos absenteísmo. As pessoas gostam mais de trabalhar naquele ambiente. Então, tudo isso gera um ganho muito significativo para as empresas. Bacana. E assim, poxa, eu acho que nessa altura do campeonato, quem está nos ouvindo aqui já gostou dessa abordagem, especialmente, né, quem nunca tinha ouvido falar ou trabalhar dessa forma ou se aprofundar disso. E, poxa, se você pudesse dar uma dica, assim, além de já seguir o seu canal lá, Dr. Safety, já ficar por dentro das últimas novidades, poxa, como que você recomendaria para a pessoa dar os primeiros passos, ou já começar, que metodologia, que livro, o que a pessoa tem que fazer para dar os primeiros passos nesse sentido? Excelente, Pedro. Primeira coisa, né, existe esse órgão chamado CCPS, que é o Center for Chemical Process Safety, que já tem uma linha, deve ter já mais de 15 livros traduzidos para o português. Porque quando a gente vai para essas abordagens mais novas, né, a grande dificuldade que a gente tem é material na língua portuguesa, né? Então, o CCPS é uma organização internacional, várias empresas são associadas, e existe um esforço muito grande, a gente chama de fellowship, né? São os embaixadores do CCPS no Brasil, que estão traduzindo vários livros. E aí, dentre eles, eu destacaria um que chama RBPS, que significa Risk Based Process Safety, ou Segurança de Processo Baseado em Risco. Nesse livro, né, ele vai trazer todos os conceitos muito bem detalhados e vai apresentar um modelo de gestão baseado em 4 pilares básicos e 20 elementos de gestão. Se você comparar esse processo ao da 45.001, né, que é a norma de gestão da segurança ocupacional, você vai perceber que os elementos são muito parecidos, né? Tem muita coisa em comum. O que muda é a abordagem, é o foco, é o que que risco eu estou buscando controlar, né? Então,
o que traz para a gente uma informação muito relevante, principalmente para os profissionais de segurança que estão aqui, né, assistindo a gente. O meu conhecimento de segurança ocupacional ajuda a fazer segurança de processo. Basta eu mudar, né, a gente brinca, mudar o óculos, né, mudar a visão, mudar a abordagem. Então, eu tenho que parar de olhar só para a atividade e olhar para a atividade e para o processo. São ferramentas parecidas, é um modelo de gestão muito parecido que vai focar coisas diferentes. Então, acho que o RBPS, né, tem ele em português já há bastante tempo, é uma leitura inicial bastante interessante. Fora isso, tem vários canais já na internet, tem algumas pessoas que são referências no assunto, né, como um grande amigo, Alexandre Glitz, Gilza Monteiro, que se você procurar no YouTube, você vai achar várias apresentações, conversas, debates dessas pessoas apresentando não só os conceitos de segurança de processo, mas a aplicação, a visão que a segurança de processo traz. E como aqui a gente está falando de cultura, né, tem um livro, esse infelizmente ainda não está em português, que fala exatamente de cultura organizacional com a cultura de segurança. E tem uma frase do CCPS que eu acho sensacional que fala: cultura de segurança é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, né? Então, aquilo que você está fazendo lá na hora H, lá na área de trabalho, lá no processo produtivo, e não tem ninguém te vigiando, é que apresenta a sua cultura de segurança. Se você faz certo dentro do protocolo, com disciplina operacional, sua cultura de segurança é forte. Se na hora que ninguém está olhando, você descumpre padrão, procedimento, usa a ferramenta errada, altera o processo de tal forma a criar um risco, a sua cultura é baixa. Então, acho que esse seria um primeiro passo, né? Procurem aí o site do CCPS. Hoje está muito fácil, né? O Google, você clica lá um botãozinho que a inteligência artificial traduz praticamente todo o site, ajuda bastante aí quem não domina a língua inglesa. E essa questão dos livros já estarem traduzidos também. Muito bom, Eduardo. A gente pode deixar aqui também todos os nomes dos links na Perfeito. Agora, a gente sabe, né, que essa gestão de processos, ela muitas vezes envolve situações críticas. E isso incorre em desafios. Nesse sentido, assim, quais são os principais desafios ao introduzir a segurança de processo em uma organização? E como que você já enfrentou ou enfrenta isso na sua realidade de trabalho? A segurança do trabalho, ela tem eu não sei se é vantagem, mas ela tem um fator que facilita, né, o entendimento, que é a temporalidade do evento, né? A gente tem uma frequência muito grande de acidentes, né? A frequência de acidentes é tão grande que a gente mede com taxa de frequência. Então, quando você vai discutir um risco com um supervisor, com uma liderança, é muito visível, né? Você vê lá a condição insegura, o desvio, aquela anomalia, o incidente, é tudo muito visível. Quando você vai para a segurança de processo, já não é tão visível. Você está discutindo parâmetros de processo que você não vê a pressão dentro daquele tubo, você não vê a corrosão interna daquele tubo, você não vê os desvios de processo de uma maneira assim tão visível quanto você vê, por exemplo, um corrimão corroído, uma coisa desse tipo. Então, a grande dificuldade que se apresenta, né, na abordagem de segurança de processo é acreditar no risco, né? Porque o risco, os eventos de segurança de processo são muito raros, né? Quantas plataformas de petróleo você já ouviu que explodiu? São poucas, né? A gente se lembra porque são muito catastróficas, mas são muito poucas as plataformas de petróleo que explodiram, né? Quantas barragens que romperam? A gente lembra de 2, porque foram muito catastróficas, mas são poucas, né? Pela quantidade de barragens que existe no mundo, é muito pouco. Então, esse ponto ele é muito diferente da segurança ocupacional. A gente acreditar que aquele evento vai acontecer é mais difícil. Então, convencer a liderança de que aquele controle é necessário é uma grande dificuldade na segurança de processo. A vantagem é que, com os eventos são mais raros, você tem mais tempo para trabalhar toda essa discussão, né? Um outro ponto importante, né, é o que a gente chama de latência das causas, né? O acidente do trabalho, as causas são muito visíveis, né? Então, você vai lá, faz uma análise de acidente, você identifica muito rápido o que causou
aquele evento. Na segurança de processo, não. Às vezes você tem causa que demoram 10, 15 anos para materializar um acidente. Tem um caso que é muito interessante, foi há muito tempo atrás, eu nem sabia que existia segurança de processo, mas hoje eu correlaciono e eu acho muito interessante. Trabalhava numa empresa e um belo dia lá houve uma explosão da tubulação de gás de alimentação da caldeira, né? E a caldeira estava parada para manutenção. E 2 pontos aqui eu destaco foram muito interessantes nesse evento. O primeiro, que a gente já estava trabalhando, apesar de não saber o que era segurança de processo, a gente trabalhava em análise de risco que enxergava esse tipo de evento, e isso gerou uma preparação para emergências muito bem estruturada, né? E a gente fez simulados, a gente treinou todo mundo, e depois do evento controlado, um dos supervisores virou para mim e falou assim: Eduardo, se eu não tivesse treinado e simulado esse evento várias vezes, a gente não tinha controlado a emergência. Então foi um aprendizado importante. Mas a análise desse acidente trouxe uma lição muito interessante para a gente. A instalação estava parada há quase 30 dias, né? E o pessoal estava trabalhando numa área e explodiu numa área onde não tinha ninguém trabalhando, não tinha nenhuma atividade. E aí a gente foi descobrir que o método de vedação que separava a área que estava com gás da área que estava inertizada, né, com nitrogênio, era um selo d'água. E por ter ficado parado tanto tempo, esse gás ele fez o que a gente chama de efeito Coca-Cola. Ele saturou a água ficou gasosa e começou a borbulhar do outro lado, gerando uma mistura explosiva do lado que era inerte. E isso é que gerou a explosão. Então, esse aprendizado, né, de que controlar o processo era importante, isso aconteceu, esse evento deve ter acontecido em 2004, mais ou menos. Ele trouxe uma visão para a gente de que, mesmo não tendo atividade, mesmo o processo estando parado, não tendo ninguém agindo diretamente naquele processo, existiam riscos que precisavam ser controlados. Então, essa é a grande dificuldade, né? É entender isso, porque é menos visível, e é uma vantagem também, porque como tem menos eventos, você tem mais tempo para trabalhar essa discussão toda. Vai, antes da gente ir pro ping-pong finalizar, uma dúvida que realmente fiquei encucado a partir dessas últimas coisas que você falou, que realmente não é tão fácil, não é tão, sei lá, simples de botar na cabeça de uma pessoa: olha, vamos começar a aplicar esse negócio aqui que chama, né, segurança dos processos. Vamos, sei lá, se eu sou, sei lá, o gerente geral de uma planta, de uma indústria, e você aborda e surge esse tópico, ou já estudei, né, e tal. Como que você aborda e explica isso de forma muito simples e sintetizada, né, para que isso comece a receber valor e você realmente possa iniciar um trabalho mais detalhado e profundo nesse sentido, dada a importância? Não parece algo fácil simples de vender internamente, ou é? Verdade. Não, não é. Infelizmente, Pedro, eu estou há quase 30 anos na área de segurança e a gente só aprende de 2 formas: pelo amor ou pela dor. Infelizmente, na segurança, a gente aprende mais pela dor do que pelo amor, né? Então, normalmente, as empresas que se engajam na segurança de processo de uma forma mais veemente é porque passaram por um grande acidente. Às vezes ele não foi catastrófico, não matou ninguém, como um Macondo da vida, mas normalmente teve um evento que, assim, todo mundo falou: opa, esse negócio é importante. Normalmente, esse grande evento é um grande catalisador para acontecer. A outra, que é o amor, né, é você usar esses casos que eu citei aqui, Chernobyl, Bhopal, e mostrar que aquela empresa tem o potencial de ter um evento desse. Seja na segurança ocupacional, na segurança de processo, a análise de risco, a identificação, conhecer o risco, né, é um pilar fundamental para você fazer a gestão do risco. Você não gerencia o que você não conhece, né? Então, quando você identifica, consegue convencer que aquilo é passível de acontecer e começa a apresentar os riscos, existe uma grande chance de você convencer, né? Eu já tive experiências, né, de mostrar para amigo: vai explodir esse negócio. Eu tenho um caso que eu vivi que eu não consigo explicar por que não explodiu. Tinha todas as condições para explodir e não explodiu, né? Então, assim, eu não consigo explicar por que não explodiu. E a gente só conseguiu convencer a gestão
a fazer algo quando chegou num nível muito alto da organização, né? Foi subindo, foi galgando, até que o cara, assim, quase que o número 1 da organização falou, opa, não, para e resolve o problema. E aí resolveu. Então, não é fácil, né? Eu até brinco, uma vez um amigo meu falou assim, eu vou estudar a segurança de processo porque é mais fácil que a segurança ocupacional. Não, não é. Segurança ocupacional é muito difícil. São heróis os profissionais de segurança ocupacional, são grandes heróis, né? Eu trabalho nessa área há 27 anos, respeito demais esses profissionais, são verdadeiros heróis. Mas não ache que é moleza a segurança de processo. É muito técnico, é muito complexo, são ferramentas, às vezes, muito sofisticadas, e traduzir isso para que o empresário, para que o líder, para que o gestor entenda que aquela coisa que parece extremamente remota pode acontecer, é muito complexo. Eu lembro, só para fechar isso, um exemplo, né, que a gente estava discutindo, chama análise quantitativa de riscos, onde você quantifica, né, põe números nos riscos. E o consultor foi e falou assim, não, a probabilidade de ocorrer isso é 10 a menos 4. Aí o cara olhou assim com aquela cara de quem não estava entendendo, mas o que é 10 a menos 4? Não, é uma chance em 10 mil anos. Aí o cara falou, mas 10 mil anos? Eu não vou viver 100, cara, então isso não vai acontecer nunca. Aí, não, peraí, é uma chance em 10 mil anos, mas você tem que olhar quantas pessoas tem na planta. Você tem que avaliar a frequência de pessoas que estão no entorno. Você está falando que uma pessoa vai morrer a cada 10 mil anos, mas se você tem 10 mil pessoas naquela planta, significa que vai morrer uma por ano. Então você tem que saber vender a informação da maneira correta. Porque às vezes uma leitura mais fria, ela pode trazer uma interpretação errônea e dar menos atenção. Isso, para finalizar, né, é a questão do avião. Então, por exemplo, a gente anda de avião e a gente sabe que avião cai. Por que a gente anda de avião? Né? Porque a gente sabe que existe toda uma segurança de processo por trás que vai fazer com que a probabilidade que o avião caia seja a menor possível. Existe uma série de controles extremamente rígidos, tecnológicos, comportamentais, fatores humanos para evitar que aquele avião caia. E é essa mesma visão que a gente está trazendo para a indústria. Eu não posso ter uma explosão numa indústria, eu não posso ter um grande evento. Eu tenho que fazer com que a minha indústria seja tão segura quanto andar de avião. E, Eduardo, assim, você falou desse processo de convencer, né? E, vamos supor, a empresa passou por esse processo, ficou convencida de que vai adotar a segurança de processos. Por onde que você recomenda que elas comecem, assim? Ela muda a estrutura toda de uma vez ou ela faz essa transição de forma gradual? Depende do contexto? Ou existe um passo a passo, uma fórmula para todo mundo? Como que funciona isso? Eu acho que mudar a estrutura toda, não. Eu acho que a segurança ocupacional ela tem que ser preservada, né? Normalmente, aí por isso que eu odeio as normas regulamentadoras que são prescritas, né? A NR4 para mim é um grande erro. Quando você define lá, tem que ter X profissionais de segurança. A empresa realmente tem aquele número, né? E muitas vezes precisa de mais, então a norma acaba restringindo isso. Então a área de segurança tem que ser preservada e valorizada, porque o trabalho deles é um trabalho muito importante. Quem tem interesse em começar a discutir isso, traga para dentro um profissional que conheça a abordagem, né? Na empresa que eu implantei essa filosofia de trabalho, uma coisa que a gente fez foi não trazer ninguém da área de segurança ocupacional, para exatamente não confundir as abordagens. A gente trouxe pessoal de manutenção. Segurança de processo tem muita relação com a manutenção, com a parte de confiabilidade, com a visão de confiabilidade. Então, às vezes, é uma iniciativa interessante, vinda da manutenção, essa visão de segurança de processo. Mas, se você tem processos industriais que trabalham com energias, grandes energias, combustíveis, produtos químicos, e esse processo tem temperatura e pressão, ou produtos químicos que, como eu citei o caso da cerveja, possa contaminar o seu produto final, busque o conhecimento na área de gestão de segurança de processos, né? Contrate um profissional, estruture uma área, busque ter o conhecimento do risco e como fazer para controlá-lo. Maravilha. Bem, realmente, eu acho que foi bem esclarecedor tudo que a gente conversou até agora. E para a gente finalizar,
A gente sempre faz perguntas ping-pong, né? Pra gente. Bate bola, jogo rápido. Um erro para não cometer na CIPAT, que eventualmente você já tenha visto e prefere dar um toque aí pro pessoal. O brinde é ser o único incentivo pro cara ir pra CIPAT, né? CIPAT tem que agregar valor. Então, fazer a CIPAT ser uma experiência que vale a pena para quem participa e não ir lá buscar só o brinde. Eu vivi essas duas situações. De ter o brinde, o cara lá só brinde, e depois a gente começou a fazer CIPATs de uma forma que a pessoa ia e sentia uma emoção e vivia uma experiência e aquilo agregava valor. Ela saía diferente do CIPAT. Uma prática que você acha que nunca pode ser deixada de lado nas campanhas de CIPAT? É o que eu comentei rapidamente, é a parte da emoção e da sensibilização. Eu participei de um treinamento com o pessoal da Vale recentemente e eu achei muito legal a fala do cara, né? Que ele falou o seguinte: você aprende mais quando você tem alguma emoção envolvida naquele aprendizado. Né? A CIPAT é uma grande escola, né? Um treinamento, é um momento de reflexão e aprendizado. Então é colocar emoção, é fazer a pessoa naquelas dinâmicas, Eu lembro que uma palestra que eu assisti da CIPAT há muitos anos atrás, 2 para falar a verdade, que eu lembro até hoje, tem mais de 20 anos, que eu lembro até hoje exatamente porque mexeu com o meu emocional, mexeu com a parte, aquilo mexeu comigo, aquilo me mudou. Então, mexer com a emoção, sensibilização, viver uma experiência faz a campanha, né, a CIPAT, aquela campanha de comunicação, funcionar ao meu ponto de vista. Filha, se você pudesse dar um conselho, né, de forma ampla, assim, para você mesmo, no início da sua carreira, qual seria esse conselho? E, na verdade, eu ouvi esse conselho e eu segui ele à risca e funcionou muito bem. E se eu pudesse, eu me daria ele de novo. Né? Um grande mestre, de um professor que eu admiro muito, que é o Dr. Hudson Couto, ele me falou uma vez: a única coisa que o engenheiro de segurança não pode ter é medo de perder o emprego. O engenheiro de segurança tem medo de perder o emprego, ele é um péssimo engenheiro de segurança. Porque ele sempre vai enfrentar dilemas e situações que vai pôr em xeque. E se ele não for convicto de que é mais importante ele salvar a vida do que salvar o emprego dele, ele não vai ser um bom engenheiro de segurança, um bom profissional de segurança. Então, um profissional de segurança nunca pode ter medo de perder emprego. Ele tem que ser baseado na técnica, reforçar. Então, esse é um conselho que eu me daria e eu ouvi ele, graças a Deus, segui e acho que isso me ajudou muito na carreira. Agora, conta pra gente um caso divertido de CIPAT que você nunca esqueceu. E foi uma experiência muito legal, né? Eu trabalhava na época na empresa da ArcelorMittal, e a ArcelorMittal, na época, ela lançou a campanha de 10 procedimentos de prevenção de fatalidades. E não era obrigatório, mas era uma orientação que você usasse, né, o conhecimento, esses 10 procedimentos nas campanhas da CIPAT. E aí a gente falou, como que você vai passar, né, para aquele público tão grande, algo que é meio maçante, né, protocolo de... E aí a equipe juntou, a gente fez um negócio que foi muito bacana. A gente fez 10 estandes e cada estande o cara via uma parte do protocolo que era importante e tinha que responder um questionário. Se ele respondesse o questionário todo, ele participava de um sorteio de um brinde bacana. Mas, cada vez que ele pulava de um estande para o outro, ele tinha que jogar um dado. E esse dado, se desse par, ele passava. Mas se desse ímpar, ele perdia uma parte do corpo. Ele podia ficar cego, perder uma mão, perder um braço, perder uma perna. E eram 10 estandes, então você tinha chance de perder 10 membros, né? E aí chegou o nosso diretor, número 1 da planta, chegou para participar. E eu falei, gente, ele vai perder tudo, ele não vai... Nós vamos pôr o dado viciado aqui, porque ele precisa sentir o quanto é impactante a lesão, perder um membro, né? E aí, no final, eu tenho essa foto, né, uma foto muito divertida, um amigo, né, o diretor, e ele sai de cadeira de roda, cego, sem um braço, surdo, todo assim, a foto é muito legal, ele na cadeira de roda. E o bacana foi que, no final, ele virou para a gente e falou assim, agora a segurança do trabalho para mim é um valor, porque agora eu entendi o impacto que dá na vida das pessoas. Porque uma coisa é você falar, o cara perdeu o braço, é ruim. Outra coisa é você ter que passar por 10 estandes sem um braço.
tendo que preencher um formulário, sentir a dificuldade, viver aquela situação. Então, essa foi uma experiência fenomenal. De vez em quando o Google Fotos me mostra as fotos desse evento, né? Foi divertido, porque todo mundo se divertiu e sensibilizou as pessoas. E como era do lado do restaurante, o cara tinha que almoçar do jeito que ele saía da dinâmica, né? Então, esse diretor ele teve que almoçar sem um braço, só com a mão esquerda, com o olho tampado na cadeira de roda. Então, isso foi muito impactante, né? E aí, assim, esse cara que já era um cara bom de segurança, tanto que ele participava desse parte, nem sempre você tem um diretor que participa, né? Ele passou a ser um grande defensor, ser um cara que realmente, quando via os projetos, ele questionava e apoiava os projetos. Então, essa foi uma grande experiência. Uma boa ideia. Botar o diretor na cadeira de roda, de venda. Olha só, lição de casa para todo mundo aí. Faça ele sentir na pele o que o investimento que está negando pode causar no empregado lá na frente, né? Isso aí. A última aqui. Eu propago a cultura de saúde e segurança porque eu acredito, né? Eu acredito que a nossa missão como profissional de prevenção, somos, né? É salvar vidas e histórias, né? Então eu acredito muito nisso. Eu entrei nessa área totalmente por acaso, né? Eu fui convidado assim, eu estava saindo da empresa e aí o cara falou, não, tem uma vaga aqui na engenharia de segurança. Eu, engenharia de segurança? O que é isso, né? E depois que eu entendi o que era, me apaixonei, né? E estou aí há 27 anos e faço porque eu acredito, né? Não é objetivo, não é ganhar dinheiro, não é ser um profissional reconhecido, é acreditar e fazer a diferença na vida das pessoas, né? E o legal da segurança é que o resultado da segurança ele não é visível, né? O fracasso é visível. O fracasso do profissional de segurança é o acidente. Ele é totalmente visível. Agora, o sucesso não. O sucesso é invisível. O cara não acidentou. Ninguém vê isso. E esse é o nosso sucesso, né? Cada cara que não acidenta é um sucesso. Cada cara que acidenta é um fracasso. Então, inclusive, é um ponto assim, que eu discuto muito com o pessoal. A gente tem que começar a valorizar o sucesso da nossa profissão. Quantos acidentes você evitou esse ano? Quantos eventos você evitou esse ano? Não quantos que você teve, né? A taxa de frequência de acidente é uma taxa de fracasso, não de sucesso. Eduardo, antes da gente finalizar, conta pra gente sobre o seu canal, como que as pessoas podem acessá-lo, o que elas podem aprender com ele. Opa, bacana demais. Obrigado pela oportunidade de poder divulgar, né? O canal ele nasceu no meio da pandemia, né? Eu estava de home office e não sei se aconteceu com vocês, mas na pandemia sobrou tempo, né? Eu não me deslocava mais, eu acordava, ia trabalhar, sobrava muito tempo naquela época da pandemia. E eu já tinha um projeto, né, de como que eu vou compartilhar o que eu vivi na minha vida? Toda a experiência, né? Já estava com 20 e tantos anos de área de segurança. Como é que eu vou compartilhar isso? E aí eu falei, vou criar um canal aqui no YouTube. Vou compartilhar o que eu vivi. E aí um grande amigo, o Alexandre Glitz, viu e falou, Eduardo, que ideia sensacional, eu quero ajudar. O Glitz é meu sócio lá no canal, de tanto que ele me ajuda. E aí ele foi um dos primeiros, a gente fez uma live junto, né? Uma das primeiras, lá, falando de segurança de processo, da gestão de segurança de processo. E ele ficou encantado com a ideia. Ele falou assim, Eduardo, eu vou te indicar 1 milhão de pessoas. E me indicou, assim, profissionais de altíssimo, de gente que cobra 50 mil para dar uma palestra, veio para o canal dar palestra de graça, né? Eu não ganho nada. Se ganhar um dia alguma coisa, eu vou doar. Não é o objetivo ganhar dinheiro. O objetivo é compartilhar a experiência. Então, tem palestras lá de profissionais, assim, Carmen Migueles, Gilza Monteiro, Jaime Lima, Ailmer, várias, né? Você tem justo aqui que eu vou esquecer, vários, Antônio Ribeiro. São mais de 40 vídeos, né? Juliana Bley. São mais de 40 vídeos com profissionais de altíssima qualidade. Pessoal, sim, que se fosse pagar para esses caras, para essas pessoas, esses profissionais falarem no meu canal, passava de $1 milhão aí de dólares fácil ali os cachês deles. E foi tudo voluntário, todo mundo contribuiu, todo mundo foi uma ótima ideia, contribuindo, e foi muito legal. Então, o que você pode aprender
lá no nosso canal, né? Segurança de processo, tem muito conteúdo. Tem conteúdo de higiene ocupacional com a Ana, lá da Petrobras, de saúde ocupacional com Cláudio Patrus, o Rafael da CNI falando de normas regulamentadoras, né? Hoje talvez um pouco fora de moda, tem falando também da parte do E-Social, na época que era importante. Toda a parte de prevenção de segurança de processo, segurança ocupacional. Tem um xará meu, né, foi colega de PUC, falando dessa parte do FAP, do fator de acidente de prevenção, né, que gera lá o seguro acidente do trabalho. Então, assim, são vários canais, são vários vídeos com vários profissionais. Essa parte da Carmen Migueles, que fala de distância de poder, né, da parte da segurança psicológica, com o Dr. Ailmer, a parte de aprendizado de segurança com a Juliana Bley, a parte de como que a organização afeta a segurança com a Gilza Monteiro. Então, assim, tem muito conhecimento, tem muito conteúdo, e vocês podem acessar lá gratuitamente, né? Peço quem acessar que faça inscrição, porque quanto mais gente tiver inscrita, mais relevância o canal toma e mais é divulgado, né, para quem procura o tema. E aproveitem, né? E se tiver sugestão, depois quiserem marcar uma live lá no canal, a gente fez uma recente com o Gustavo Duca, que foi muito bacana, sobre percepção de risco. Recomendo que vejam. E o canal está lá, é disponível aí para quem quiser contribuir. Show demais. Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza de que a partir de hoje, né, a segurança de processo ela vai ganhar ainda mais destaque na agenda de quem nos escuta. Que ótimo, fico feliz. É isso aí. E olha só, nosso próximo episódio também está imperdível. Dá uma olhada no que preparamos para você. Nós trouxemos uma vez uma equipe de teatro e eles traziam uma conotação para a segurança muito de brincadeira, né? Acho que até pensando assim numa questão lúdica, não sei se é uma questão divertida, mas era para ser divertido, mas para mim foi um erro da nossa parte pensar naquele momento, porque você tem que tratar a segurança do trabalho com a importância que ela tem, né? Não como brincadeira, entende? Uhum. É uma disciplina como a mecânica. De adulto para adulto? Exatamente. Igual a mecânica, igual a financeira, né? Então, tem que ser tratada com seriedade, dada a importância que tem. Você pode passar a mensagem de forma lúdica sem que ela seja colocar as pessoas de forma vexatória ou de outra forma infantilizada, exatamente. Não podíamos concordar mais. Nós também somos a favor de uma segurança que fala de educação mesmo, de adulto para adulto, de forma centrada, né? Eu já estou super animada para a estreia desse próximo episódio, que vai ao ar daqui 2 semanas. Então fiquem de olho aqui no canal. Se esses assuntos te interessam, vejam todas as nossas redes sociais que estão listadas aqui na descrição do vídeo. Exatamente. E também, né, conte aqui nos comentários, manda mensagem pra gente, qual ponto da nossa conversa hoje foi mais valiosa, mais te agregou conhecimentos para você. O Conversa Segura de hoje chegou ao fim. Eu te espero no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. Até o próximo Conversa Segura. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado. Um grande abraço a todos.